bem, então vamos continuar nosso assunto de indutância. Agora, nós vamos tratar do oscilador amortecido forçado. Mas antes de falar especificamente do oscilador amortecido forçado, vamos fazer uma pequena revisão do que é o nosso oscilador RLC. No oscilador RLC, nós temos em série um resistor, um indutor e um capacitor, aqui com suas grandezas denominadas por R, L e C, conectados em série e, por simplicidade, eu omiti aqui a chave e a bateria que estavam na parte anterior desse estudo, onde eu falo sobre o carregamento do capacitor e as condições iniciais. Aqui eu já vou direto para as condições iniciais, que são, eu vou considerar que quando o tempo é igual a zero, a minha carga no capacitor é igual a Q0 e que a corrente no circuito, que é aquele ponto em T igual a zero, é igual a zero, ou seja, não há corrente no circuito no início, mas o capacitor está carregado. Então, esse sistema nos leva à equação diferencial de segunda ordem, homogênea, essa equação que foi a equação discutida na parte anterior. E nós encontramos as soluções para essa equação em diferentes situações. É importante lembrar sempre das grandezas ω0, que é igual a raiz de 1 sobre LC, que foi nomeada de frequência natural de oscilação. Essa frequência ela surge no contexto onde eu não tenho resistência. Por exemplo, se eu tiver só o L e o C, eu vou ter um sistema oscilante. Esse sistema oscilante vai oscilar com a frequência ω0 igual a raiz de 1 sobre LC. Nesse contexto aqui, surgiu uma nova grandeza, o gama, que a gente denominou aqui como o coeficiente de amortecimento. E ele é igual a R sobre 2L. E o valor de gama dá exatamente a distância entre o sistema ideal LC, que oscilaria indefinidamente, para um sistema RLC. Ou seja, é o gama que mede o qual o nosso sistema tem resistência a essa oscilação. Muito bem. Quais foram as soluções para esse problema? Essa equação diferencial ela tem que ser resolvida em 3 situações distintas. A gente separou essas situações como situação superamortecida, ou seja, quando o gama é maior do que ω0, a situação criticamente amortecida, quando o gama é igual a ω0, e a situação subamortecida, ou seja, quando o gama é menor do que ω0. E as soluções aqui estão organizadas de forma resumida, condensada, são tais que Q de T vai ter sempre, independente do caso, esse fator aqui, Q0 é elevado a menos gama T. Vezes, então, dependendo da situação, pode ser essa equação de cima aqui, pode ser essa equação aqui, ou pode ser essa equação aqui. Os detalhes dessa equação estão discutidos no vídeo anterior, mas o que importa aqui é você perceber que todas elas têm como fator esse Q0 elevado a menos gama T, que é um termo, uma exponencial real decrescente, garantindo que independente do que eu tenho aqui, desde que isso aqui se mantenha finito, esse termo aqui vai fazer com que essa carga vá a zero para um tempo muito grande, ok? Então, essas 3 soluções aqui, essa é um pouco diferente dessas duas, no sentido de que ela dá um caráter oscilatório em cima do caráter decrescente. Essas outras duas, elas não fornecem esse caráter oscilatório. É importante também lembrar que aqui a gente tem uma grandeza F, que foi definida lá atrás por questão de conveniência, só para deixar a equação um pouco mais organizada, que ela está definida aqui em função de ω0 e gama, e nós temos aqui a frequência de oscilação quando o sistema está subamortecido, que é a ω', também definida aqui em função de ω0 e gama. Então percebam que o que importa, o que define essas soluções é o valor de ω0 e gama. Todo o resto é dependente dessas duas grandezas. Muito bem. É importante a gente guardar esse conjunto de equações na cabeça. Por quê? Porque o circuito RLC, quando a gente vai tratar ele sendo forçado, ele também vai depender dessas soluções aqui. E eu vou falar mais detalhe mais na frente.
Então, o que é exatamente um circuito RLC forçado ou um oscilador amortecido forçado? Então, o oscilador amortecido é essa parte aqui e o forçado tem a ver com esse elemento aqui. Esse elemento é uma fonte de voltagem variável no tempo, ou seja, é uma fonte de força eletromotriz variável no tempo. A dependência dessa fonte no tempo a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas o que importa aqui é que eu tenho esse circuito RLC que já é bem conhecido, a gente sabe a solução dele, com a adição de uma força eletromotriz variável no tempo. Se a gente for montar a equação para resolver esse problema, qual seria? Né? Então a gente sabe o quê? Que de um lado, eu colocando as quedas de potencial e colocando as fens do outro, eu vou ter o quê? Eu vou ter delta V no resistor, ou seja, a queda de potencial no resistor, mais a queda de potencial no capacitor, vai ser igual a Fem no indutor, mais a Fem dada pela bateria. Então, aqui a gente coloca E de T. Então, substituindo os valores que a gente já conhece, a gente sabe que isso aqui é igual a RI, a gente sabe que isso aqui é igual a Q sobre C, e a gente sabe que isso aqui é menos L DI dt. Então, se a gente organizar isso aqui, a gente vai chegar numa equação semelhante, né, ao que a gente tinha para o circuito RLC com a presença dessa FEM. Então, o que a gente vai ter vai ser L, Q dois pontos, mais R, Q ponto, mais 1 sobre C, Q, igual a um E de T. Então, essa é a equação diferencial que a gente vai analisar agora. Ela continua sendo uma equação diferencial de segunda ordem, em que, porém, ela não é mais uma equação homogênea, ela é uma equação não homogênea. E antes da gente tratar de qualquer detalhe sobre qual é a forma do E de T, eu gostaria de convencer vocês do seguinte fato. Eu gostaria de convencer vocês de que se a gente conhece uma solução, né, seja qual ela for, para essa solução, eu quero convencer vocês de que se eu somar essa solução a qualquer uma dessas três soluções, desde que eu esteja no regime correto, se eu estiver aqui, eu somo essa função, se eu estiver aqui, eu somo essa função, e se eu estiver aqui, eu somo essa função. Então, independente do regime, eu vou somar a função que é a solução do RLC amortecido e a minha solução continua válida. Ou seja, a solução geral é uma combinação de uma solução qualquer dessa função mais uma dessas funções aqui. Então, para isso, eu vou ter que distinguir essas soluções. E eu vou chamar essas funções aqui de soluções transientes. E por que a gente chama ela de soluções transientes? Junto com isso, eu vou colocar um T aqui de transiente. Então, por que elas são soluções transientes? O termo transiente remete ao fato de que ela é curta em sua duração. E o que faz isso ser curta em sua duração é o fato de que qualquer que seja essas soluções, uma das três aqui, essa solução vai a zero quando o tempo passa, ou seja, ela tem vida curta. Ao contrário, por exemplo, de uma solução harmônica que oscilaria indefinidamente. Ok, então vamos fazer isso. Vamos verificar se o que eu falei faz sentido, certo? Então, imaginemos que eu tenha uma solução, né, que é de T, que eu vou chamar de solução estacionária. Aqui é uma solução estacionária. Por quê? Ao contrário da minha solução transiente, a solução estacionária vai se prolongar enquanto existir uma FEM externa forçando o meu circuito. Muito bem. Então, o que significa que E de T ser uma solução da minha equação? Significa o seguinte, que L, que é dois pontos,
mais R, que é ponto, mais 1 sobre C, que é, tem que ser igual à minha fêmea. Ou seja, se eu estou dizendo que essa solução, que eu não sei quem é ainda, é a solução da minha equação diferencial, isso aqui é verdade, né? Ou seja, isso aqui é um fato. Agora, o que eu estou propondo, e que eu quero convencer vocês agora, é o seguinte, que se isso é verdade para que é, então uma solução geral, pode ser proposta. Que solução é essa? É a solução que é de t, ou seja, essa solução estacionária, mais QT de t, que é a solução transiente. Isso eu estou propondo, né? E eu quero convencer vocês disso agora. E é muito simples se convencer disso. O que eu faço? Bom, se eu estou dizendo que a soma dessas duas funções é a solução da minha equação diferencial que eu estou interessado, né? Que é essa equação diferencial aqui, basta substituir essa equação lá e ver se eu encontro algo que é verdadeiro. Então vamos lá. Então se eu aplicar L, né, e aplicar a segunda derivada de Q, eu vou ter o Q, como a derivada é um operador linear, eu vou ter a segunda derivada de QE mais a segunda derivada de QT, mais R vezes a primeira derivada de QE mais a primeira derivada de QT, mais 1 sobre C de QE QT. Isso tem que ser igual a quem? Né? A minha equação diferencial diz que isso é igual a E de T. Bem, então, se isso aqui é o que tem que acontecer para a minha equação diferencial ser verdade, então vamos distribuir esses termos aqui. Então eu tenho aqui L, que é, e agora eu vou arranjar aqui no começo todos os termos que tem que é. Né? Então, isso mais R, que é, mais 1 sobre C, que é, então esses são os termos que tem que é, mais, agora eu vou separar os termos que tem que ter, então é L, que 2 ponto T, mais R, que 2 ponto T, que ponto T, mais 1 sobre C, que de T. Então, eu só distribuí e rearranjei os termos dessa equação aqui de cima, então isso tem que ser igual a E de T. Porém, né, a gente partiu do princípio de que QE é a solução da minha equação diferencial. Portanto, isso aqui é verdade, então isso aqui é igual ao meu E de T. Se isso é uma verdade, eu posso cancelar esse termo com esse. E agora o que me resta? Me resta que isso aqui tem que ser igual ao que sobrou do lado de lá, que é zero. Ora, mas a minha solução, essas equações que estão aqui, essas funções Q de T, que, né, organizadas dessa forma, dão igual a zero, tem que ser verdade. Por quê? Porque eu parti do princípio que essas Q de T são as soluções transientes, ou seja, soluções da minha equação diferencial de segunda ordem homogênea. Então, dizer que isso aqui é igual a zero é exatamente voltar ao problema anterior do circuito RLC. Então, como isso é verdade, e isso também é verdade, a gente acaba de demonstrar o quê? Que essa solução geral, né, que é uma solução estacionária que eu não conheço ainda, até porque ela depende do formato da minha FEM, mais a solução transiente vai ser a solução geral da minha equação diferencial. Então, demonstrado isso, nós podemos agora seguir com a análise do nosso problema. Ou seja, né, nós chegamos à conclusão, né, nessa primeira parte, que a nossa solução geral vai ser desse tipo. Bom, para a gente continuar, então a gente precisa agora falar sobre a nossa fonte. A fonte, ela
uma fonte de voltagem variável no tempo. Essa função, né, que você coloca aqui, ela pode ser diferentes funções. Ela pode ser uma função polinomial, ela pode ser exponenciais, né? No caso, como a gente está tratando de uma fonte que impõe uma voltagem, então pode ser exponenciais reais, decrescentes ou crescentes, pode ser funções quadradas, pode ser funções senos e cossenos, pode ser dente de serra, não importa. Aqui, né, vai a função que você quiser, desde que a sua fonte fisicamente real, né, consiga produzir aquela saída de voltagem. Vamos estudar aqui somente um caso. Vamos estudar aqui o caso onde a nossa fonte, né, de T, ela aqui é a nossa fonte de T, ela vai ter um caráter harmônico. E aqui a gente vai escolher representar essa função harmônica da seguinte forma. A gente vai escolher uma amplitude, que eu vou chamar de EM, né, vezes, né, o cosseno de ômega 2' T. Então, embora essa equação para a fonte seja uma equação bem particular e escolhida por mim, ela não perde tanto a generalidade do ponto de vista harmônico. Eu tenho uma amplitude, né, que é a ser definida, e eu tenho uma frequência também a ser definida. O fato de que eu estou escolhendo a função cosseno simplesmente significa que quando eu ligar o cronômetro, eu quero que essa fonte esteja com voltagem igual a EM. E aí, a partir daí, ela decresce, né, no formato de cosseno, e depois começa a sua oscilação, né, com frequência ômega 2'. É importante a gente deixar claro aqui que a fonte ela é completamente independente do ponto de vista de parâmetros do circuito RLC. Eu posso escolher a minha amplitude, o valor que eu quiser, e a minha frequência, o valor que eu quiser também, desde que estejam dentro dos limites físicos, né, da minha fonte real. Então, agora, partindo do conhecimento de como é que é a nossa fonte, a gente pode já estabelecer qual que vai ser a cara da nossa solução estacionária. Então, se você imaginar, eu tenho uma fonte de voltagem aqui, essa voltagem vai ser distribuída entre esses três elementos. Esses três elementos vão sofrer a influência da minha fonte. E aqui você vai ter uma carga no capacitor, que é exatamente o que eu estou avaliando aqui, qual que é a carga desse capacitor. E uma corrente no circuito, que eu também poderia avaliar depois que eu encontrar a carga no capacitor. Então, se eu tiver a carga no capacitor, a taxa de variação da carga no capacitor vai ser a corrente no meu circuito. Então, algumas coisas é de se esperar desse sistema para a solução da minha carga. Então, a primeira coisa que a gente imagina é que se a minha força, a minha voltagem externa, né, o que força, né, o meu sistema, é uma força harmônica, né, uma voltagem harmônica, é de se esperar que a solução estacionária desse problema também seja harmônica. E mais, também é de se esperar que, embora eu não possa garantir a fase, que esse sistema esteja em fase, mas é de se esperar que a oscilação da carga no capacitor aconteça com uma frequência igual à oscilação da minha fonte externa. Isso ficará bastante óbvio quando a gente tentar resolver a equação diferencial. O que eu não sei? Né? Eu não sei qual vai ser a amplitude da carga, eu também não sei qual vai ser a relação de fase entre a carga e a minha fonte. Mas isso a gente vai descobrir avaliando o problema com calma. Então vamos propor uma solução.
A solução que eu vou propor aqui é a seguinte. Q é de t, a gente está falando da solução estacionária, ela vai ser igual a uma amplitude, que eu vou chamar de m, que é uma constante a ser determinada, vezes o cosseno de... Bom, eu falei que essa função ela iria oscilar com a mesma frequência da minha fonte, então, ômega 2' t, menos uma fase θ, que também está para se conhecer. Então, como em todo caso, quando eu quero resolver a equação diferencial, o que eu preciso encontrar são as derivadas da solução que eu estou querendo encontrar. Então, o que nos resta agora é substituir essas equações nessa equação diferencial e substituir a minha proposta para a função da fonte também na equação diferencial. Mas a gente já pode ver algumas coisas, né? A minha função para a equação da fonte, ela vai ser igual a quem? É de t ser igual ao que eu tinha feito anteriormente, né? É m cosseno de ômega 2' t. Então, essa solução vai ser uma combinação de cossenos e senos que a gente precisa organizar. A gente sabe que de um lado da equação, desse lado aqui, a gente vai ter um termo cosseno de ômega 2' t. Do outro lado da equação, nós vamos ter, né, uma combinação desses termos que não são puramente cosseno de ômega' t, mas tem um θ aqui que a gente precisa dar conta dele, certo? Então, o que a gente vai acabar fazendo? Nós vamos separar esses termos entre o que é cosseno e o que é seno. A gente já pode ver que eu vou ter dois termos, um cosseno de ômega' t menos θ, e vou ter um termo com seno. Depois a gente vai fazer o quê? Usar a identidade do cosseno da diferença e do seno da diferença e ir organizando esses termos. Então, vou começar daqui. Okay? Então, eu tenho L vezes... Então, para a gente não ter que escrever muita coisa, já vamos separar algumas coisas aqui antes de escrever. Nós sabemos que esse termo aqui tem cosseno de ômega' t menos θ, esse termo também tem. Então, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter menos ômega 2' ao quadrado vezes L, e esse termo vai ser m sobre c, os dois termos multiplicando o termo do cosseno. Então, já vou fatorar isso, né? Então, eu tenho quem? Menos ômega'. Vejam que o m ele é um fator comum nos três termos, e eu já vou passar ele dividindo esse termo aqui. Então, m vai ficar dividindo esse termo aqui do outro lado da equação. Então, não vou me preocupar com ele. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse cosseno e posso quebrar esse seno usando as identidades do cosseno da diferença e do seno da diferença. Mas antes de fazer isso, por simplicidade, eu vou chamar todo esse termo aqui, ó, de x, certo? Então, reescrevendo isso, só para ficar mais simples, vai ficar x maiúsculo aqui, cosseno de ômega 2' t menos θ, menos y seno de ômega 2' t menos θ é igual ao m sobre m cosseno de ômega 2' t. Quem é x? X é esse aqui e y é esse termo aqui, ok? Então, isso aqui é o meu x e isso aqui é o meu y. Percebam que eu deixei o sinal de menos do lado de fora, de forma que essa grandeza aqui é só ômega 2' vezes r. Agora sim eu vou continuar com as identidades. Eu tenho o quê?
Isso tem que ser igual, né? Esse termo aqui é isso. Vai ser igual a EM sobre M cosseno de ômega 2' t. Bom, agora o próximo passo é a gente identificar que alguns termos têm multiplicação em cosseno de ômega 2' t e outros seno de ômega 2' t. Separar isso e igualar de novo a esse lado. Então, se eu for fatorar cosseno de ômega 2' t, eu vou ter um termo aqui multiplicando x cosseno θ e eu vou ter um outro termo aqui multiplicando menos y menos seno de θ. Então, vamos lá. Mas, agora eu vou fatorar os termos em seno de ômega' t. Por fim, agora eu posso identificar o fato de que se eu tenho cosseno de ômega' t aqui, seno de ômega' t aqui, e eu sei que cosseno e seno são equações, são funções linearmente independentes, significa que se do outro lado eu tiver termos, eles têm que ter fatores iguais. Ou seja, desse lado aqui eu tenho um fator EM sobre M multiplicando cosseno de ômega 2' t, então desse lado esse termo tem que ser exatamente igual a EM sobre M. Do outro lado, eu não tenho nenhum termo em seno, ou seja, eu teria zero multiplicando o termo do seno, então isso tem que ser igual a zero. Portanto, a conclusão que a gente chega, né, desse exercício é o seguinte, é que x cosseno de θ mais y seno de θ tem que ser igual a EM sobre M. E a outra conclusão que a gente chega é que x seno de θ menos y cosseno de θ tem que ser igual a zero. Então, a partir dessas duas equações, eu posso determinar quem são o valor de m e quem é o valor de θ. Né? Eu tenho duas equações e duas variáveis a se conhecer. X e y são coisas conhecidas. Né? Vamos voltar aqui. X, né, é isso aqui, y é isso aqui, e são grandezas que dependem ou do meu circuito RLC, né? Depende aqui do L, do C e do R, ou dependem da frequência de oscilação da minha fonte externa. Portanto, eu posso resolver essas duas equações aqui e encontrar o valor de m e o valor do seno de θ. Então, vamos resolver aqui o nosso problema, primeiro tentando organizar o nosso θ. Né? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou isolar daqui o meu cosseno de θ. Né? Então, o cosseno de θ é igual a quem? A x dividido por y vezes o seno de θ. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso quadrar os dois termos. Então, se eu quadrar os dois termos, eu vou ter cosseno ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a seno ao quadrado. Mas o seno ao quadrado, ele é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ é x sobre y ao quadrado, 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, eu posso, organizar isso, trazer esse cosseno para cá e fatorar novamente o cosseno e chegar à seguinte conclusão. Cosseno de θ vai ser igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é uma conclusão simples de se obter a partir dessa manipulação dessa equação. A outra conclusão que a gente pode, então, ter diretamente olhando para cá, é que eu vou ter a conclusão de que meu seno
de θ é y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, a gente consegue perceber aqui já que essa grandeza raiz de x quadrado mais y quadrado, ela vai se repetir com frequência. Então, a gente vai dar um nome para ela, né? Deixa eu ganhar um espaço aqui. Então, eu vou definir uma grandeza aqui, chamada de g, igual a raiz de x ao quadrado mais y quadrado. Né? E eu preciso relembrar, então, quem que é o meu valor de x? É igual a menos ômega 2 linhas ao quadrado L mais 1 sobre C. E o meu y, que é igual a ômega linha R. Desculpa, ômega 2 linhas. Então, dessa forma, eu posso concluir o que? Vamos então falar sobre EM sobre M. Então vamos escrever esse lado aqui, EM sobre M é igual a... Então, x cosseno de x cosseno de θ, desculpa, se eu multiplicar por x aqui, eu vou ter x quadrado aqui, né? Então vai ser x quadrado dividido por g. Então isso vai ser x2 mais g, mais y seno de θ é y quadrado dividido por g. Agora eu posso organizar isso da seguinte forma, né? M, eu posso juntar essas duas frações, passar o g multiplicando e o x quadrado mais y quadrado dividindo. Mas percebam que x quadrado mais y quadrado é g ao quadrado. Portanto, se eu tiver um g passando multiplicando e um g quadrado dividindo, isso equivale a EM sobre g. Então, meu m, né, que vem para cá, vai ser igual a EM sobre g. Então, nós temos a nossa amplitude. A amplitude da minha resposta estacionária, m, vai ser igual à amplitude da fonte forçante, na fonte que está forçando o meu sistema, dividido por g, que é uma grandeza que é definida dessa forma, mas que depende da frequência da fonte oscilante, desculpa, da fonte forçante, L, C e R. Muito bem, agora a gente só precisa definir quem é direitinho o nosso θ e a gente pode partir daqui. Então vamos lá. Se eu quiser definir quem é o meu θ, eu vou partir do ponto de vista de que θ vai ser quem? Vai ser o arco cosseno de x sobre g. Agora a gente precisa deixar explícito quem que é g, né? G vai ser igual a... Então a gente tem raiz de x quadrado, que é esse termo aqui. Então, raiz de x quadrado é esse termo aí, então menos ômega 2 linhas L, mais 1 sobre C, isso ao quadrado, mais y quadrado, que é aquele termo lá, ômega 2 linhas R quadrado. Então, desse termo aqui, eu poderia deixar desse jeito, mas eu vou fazer uma pequena modificação nele para poder usar grandezas que a gente já vem usando anteriormente. Então, eu vou fatorar daqui um L quadrado. Isso vai fazer com que eu tenha um L aqui embaixo, quando eu tirar esse L. E se eu fizer a mesma coisa aqui, eu vou ter um L aqui embaixo. Então, tendo L quadrado aqui e L quadrado aqui, sai da raiz L. Então, isso é igual a L, raiz de... Então, sobrou aqui esse termo negativo, menos ômega 2 linhas, e aqui sobrou 1 sobre LC. Mas 1 sobre LC, se vocês lembrarem, é igual a quem? Eu apaguei, então deixa eu reescrever aqui. Ômega 0, raiz de 1 sobre LC. Né? Essa é uma
definição que a gente já tem. A outra definição é que gama é igual a R sobre 2L. Então, a gente vê que se eu tiver 1 sobre LC ao quadrado, isso é igual a ômega... Desculpa, 1 sobre LC é igual a ômega 0 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1 sobre LC quando eu fatorar o L, então eu vou ter ômega 0 ao quadrado menos... Aqui está faltando um quadrado daqui, né? E menos ômega 2 linhas ao quadrado. Então, eu vou ter o termo ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 linhas ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Mas, então daqui eu fatorei um L, né? Um L quadrado. Então, aqui de dentro tem que ter um L. Então, ficaria R sobre L, ômega 2 linhas ao quadrado. Só que, de novo, se vocês lembrarem, R sobre 2L é igual ao gama. Então, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, isso aqui vira quem? Vira 2 gamas. Então, isso aqui é igual a 2 gama. Então, essa raiz aqui vai até o final. Então, veja só, o nosso G, ele é igual a L, né, a indutância do meu sistema, vezes a raiz da diferença, né, do quadrado, da diferença dos quadrados de ômega 0 e ômega 2 linhas, mais um termo que envolve o gama e o ômega 2 linhas ao quadrado. Então, posso dar continuidade aqui no cálculo do meu θ, que vai ser o arco cosseno de quem? Do x, que é esse termo aqui, e aí a gente pode realizar o mesmo tipo de operação que a gente fez aqui quando a gente extraiu o L, né? Eu posso fatorar um L daqui e reorganizar esse termo daqui de cima, chegando à conclusão que isso é igual a L vezes ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 linhas ao quadrado. Isso tudo dividido por o meu G. Então, agora eu tenho o meu θ. Então, as grandezas que estavam a ser definidas, né, para a minha solução estacionária, que era nθ, estão definidas, né, em função das grandezas que são as grandezas de interesse, né, que são as grandezas que definem o nosso problema. Né, a indutância L, a resistência R, a capacitância C, a amplitude da minha fonte externa e a frequência de oscilação da minha fonte externa. Tudo isso, essas duas grandezas, dependem de G, que está aqui também bem definida. Muito bem, então vamos nos organizar e vamos guardar o que a gente chegou a concluir aqui. Bom, então nosso problema está resolvido, né? Então nós temos que o nosso oscilador amortecido forçado, ele aceita uma solução geral do tipo uma solução estacionária mais uma solução transiente. A solução transiente a gente já conhece, pois já resolvemos isso numa situação anterior, e nós precisávamos encontrar a solução estacionária. Então, essa solução estacionária, ela é dependente do tipo de fonte que a gente tem. Então, se a gente tiver uma fonte desse tipo aqui, nós teremos uma solução estacionária que também vai ser uma função harmônica com uma fase e uma amplitude que dependem, obviamente, das condições do meu circuito RLC e também das propriedades da minha fonte, que nesse caso a amplitude e a frequência. Então, está aqui os parâmetros que a gente chegou a encontrar resolvendo essa equação diferencial. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, olhando para esse resultado,
é ver o que a gente pode aprender a respeito de alguns limites. Ou seja, quando eu tiver a minha fonte forçando uma voltagem e, portanto, uma corrente no meu circuito, eu posso fazer essa frequência variar. Essa frequência eu posso determinar, por exemplo, se eu tiver um instrumento que é uma fonte de voltagem oscilante, né? Se eu tiver uma fonte de voltagem que consiga fazer isso aqui, em geral eu posso ajustar a frequência de oscilação dessa fonte. Assim como eu posso também ajustar a amplitude. Só que ajustar a amplitude diretamente proporcional ao valor da minha carga, né? Ou seja, a carga é diretamente proporcional à solução da minha amplitude. Isso não traz muita informação. Agora, é interessante a gente avaliar o que acontece com a frequência. Então, se eu variar a frequência da minha fonte, o que acontece com o meu circuito RLC? Então, uma das coisas que a gente pode fazer são dois limites bem comuns de se analisar. O primeiro limite é quando essa frequência for muito baixa, tendendo a zero. Bom, se essa frequência tender a zero, significa que essa fonte deixa de ser uma fonte oscilante e passa a ser uma fonte constante, né? Então, a gente vai avaliar o que acontece nesse regime. E o outro regime é quando a minha frequência é muito alta. Ou seja, quando eu tenho uma frequência que é muito maior, inclusive, do que a frequência natural de oscilação do meu circuito. Então, um deles é uma frequência muito baixa, tendendo a zero, e a outra é uma frequência tão alta, muito alta, que eu posso comparar ela com que ela é muito maior do que ω0, tendendo a infinito. Vamos analisar esses dois casos separadamente agora. Então, quando a frequência vai a zero, a gente tem que analisar aqui o comportamento de três grandezas, né? O que vai acontecer com essas grandezas G, M e θ? É isso que eu estou interessado, certo? Então, primeiro eu calculo o que acontece com G, porque sabendo o que acontece com G, eu vou determinar o que acontece com as minhas outras grandezas. Eu estou interessado particularmente no que acontece com a amplitude da minha solução e com a fase, né? Então, eu vou olhar diretamente para os limites de M e θ, nesse caso, quando o ômega duas linhas tender a zero. Então, a gente sabe que M é igual à minha amplitude da fonte dividido por G. Bom, então, para eu entender o que vai acontecer com M, eu tenho que entender o que vai acontecer com G. Tá? Então, vamos lá. O G, qual o comportamento de G? Então, G é igual a L raiz de ω0 ao quadrado menos ômega duas linhas ao quadrado e tudo isso ao quadrado, mais 4 gama ao quadrado, ômega duas linhas ao quadrado. Então, percebam que quando o meu ômega duas linhas tende a zero, esse termo tende a zero, esse termo tende a zero, eu vou ficar com ω0 ao quadrado, que é ômega quarta potência, só que eu tenho uma raiz. Então, no final das contas, G vai tender a quem? A L ω0 ao quadrado. Mas eu sei que ω0 ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Então, eu vou ter L vezes 1 sobre LC, que é igual a 1 sobre C. Então, nesse limite aqui, ômega duas linhas tendendo a zero, G tende a 1 sobre C. Então, M vai tender a quem? A C, né? Que é 1 sobre G da C, vezes M. Mas vejam só, vamos ver se isso faz sentido. C é a capacitância do capacitor, M é a amplitude da minha fonte. Olhando para cá, se a minha fonte tende a ter uma voltagem constante, ou seja, a frequência tender a zero, significa que a amplitude não vai variar. Então, se eu começo
em t igual a zero com amplitude máxima, e a minha frequência tende a zero, essa função tende a ser constante igual a m. Ou seja, é como se eu tivesse uma bateria com a força eletromotriz constante. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, o indutor vai deixar de contribuir para o meu circuito, porque o indutor ele contribui proporcionalmente à derivada da corrente, mas se esse sistema tende a ficar constante, esse cara aqui, o indutor, deixa de participar. Se o meu sistema agora só tem a contribuição de R e C, eu vou ter um capacitor sendo carregado por uma bateria através de um resistor. E o que isso vai acontecer? A longo prazo, esse capacitor vai ser carregado e vai deixar de passar corrente no meu circuito. O que vai acontecer com a queda de potencial na resistência? Vai zerar. Então, toda a minha queda de potencial vai estar aqui. Se o meu potencial único que existe é a amplitude dessa fonte, o que eu vou ter no final é uma quantidade de carga igual à capacitância do capacitor vezes a amplitude dessa voltagem. Ou seja, M, que é essencialmente a quantidade de carga que eu vou ter no capacitor máximo, na amplitude, deve ser igual a C vezes essa amplitude, que é esse valor aqui. Portanto, o que a gente está vendo aqui é exatamente isso. M, que é a amplitude da carga, vai ser igual a CV, ou C vezes EM. Esse é um resultado que era de se esperar e a gente encontra fazendo essa análise. A outra coisa que a gente deveria encontrar é um resultado a respeito da fase. Bom, se eu tiver um sistema na qual a minha voltagem varia de forma tão lenta que a minha frequência tende a zero, é de se esperar que os elementos que causam defasagem deixem de causar essa defasagem, né? Porque as variações são tão devagar, são tão lentas, que você não influencia mais nem o L nem o C na fase da carga. Então, é de se esperar que essa fase vá a zero. Então, vamos ver se isso acontece, né? Então, a minha fase está aqui, ó, arco cosseno dessa grandeza. Então, vamos repetir isso lá. Então, θ é igual ao arco cosseno de L, ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 linhas ao quadrado, dividido por G. Então, aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho novamente que esse termino a zero, eu tenho ômega 0 ao quadrado, vezes L, a gente sabe que isso vai ser igual a 1 sobre C. E eu sei que o meu G também tende a 1 sobre C. Portanto, θ vai tender a arco cosseno de quem? De 1. Ora, qual é o ângulo? Ora, uma das soluções para isso é o que meu θ tende a zero, que está de acordo com o que a gente tinha discutido anteriormente, ou seja, as lentas variações provocadas por uma frequência da minha fonte externa indo a zero fazem com que os efeitos de defasagem também deixam de contribuir de forma significante, então a minha fase tende a zero. Isso significa o quê? Isso significa que, se você olhar para cá, que a minha carga vai estar em fase com a minha fonte. Ou seja, à medida que essa fase, que a minha fonte muda a voltagem, mas muito devagar, porque essa frequência está tendendo a zero, a minha carga obedece à mesma fase. Ou seja, quando ela é máxima em voltagem, vai ser máxima em carga. Quando ela é mínima em voltagem, ela vai ser mínima em carga, e assim por diante. É isso que significa ter defasagem nula. Esse regime, a gente chama ele de regime DC. É o limite DC do meu circuito RLC forçado. Então, quando o ômega 2 linhas tende a zero, a gente chama isso de regime DC.
Agora, vamos para o outro lado do espectro de frequência. Vamos avaliar o que acontece quando a nossa frequência tende a infinito. Então, quando a frequência agora tende a infinito, o que eu tenho? Então, novamente, eu posso perceber que G aqui vai tender a... Se eu tenho infinito aqui, eu tenho dois termos que dependem de ômega duas linhas. Eu tenho esse termo e tenho esse termo. Veja que quando o ômega duas linhas tende a infinito, esse termo aqui se sobressai a esse termo. Portanto, aqui dentro desse parêntese, nesse limite, ômega duas linhas ao quadrado vai fazer com que esse termo seja desprezível. Então, eu teria um menos ômega duas linhas ao quadrado, que seria ômega duas linhas à quarta potência. Aqui eu continuo com ômega duas linhas à segunda potência. Então, esse termo vai se sobressair a esse nesse limite também. Portanto, todo esse termo dentro da raiz vai ser dominado por esse termo aqui. Então, quando eu tiver o meu termo ômega duas linhas tendendo a infinito, G vai tender a L, ômega duas linhas, se eu tenho ômega quarta aqui, eu tirando a raiz, ômega ao quadrado. E isso é o que vai acontecer. Então, a nossa amplitude M, que, novamente, é igual à amplitude da fonte dividido por G, vai tender a zero, né? Ela vai tender a zero com uma dependência do inverso do quadrado, né? Então, porque eu vou estar dividindo aqui por G, então ela vai tender a zero com o inverso do quadrado. E a minha fase, que vai ser igual ao arco cosseno, né? De quem? E aí eu posso repetir aquela análise que eu fiz. Então, aqui em cima eu vou ter o quê? Esse termo vai dominar, mas ele vai ser menos ômega duas linhas ao quadrado. Então, eu vou ter em cima esse termo indo a menos L ômega duas linhas ao quadrado e embaixo a L ômega duas linhas ao quadrado. Isso significa que esse termo aqui dentro tende a menos 1. Ora, então θ tende ao arco cosseno de menos 1, que é igual a π. E aí, o que acontece agora? A minha fase é 180 graus e a minha amplitude é zero. Ou seja, se a frequência do meu sistema, se a frequência da minha fonte for muito alta, tendendo a infinito, o que vai acontecer? Nesse limite, a minha fonte ela varia com a frequência tão alta que o meu sistema não tem tempo de acompanhar as variações de voltagem forçadas pela minha fonte. Os efeitos indutivos vão ser muito altos, porque a minha indutância, o efeito indutivo, ele é dependente, né? A voltagem, a FEM produzida pelo indutor, ela é proporcional à taxa de variação da corrente gerada aqui dentro. Então, com isso, eu não vou ter tempo de carregar o capacitor. O tempo de carga do capacitor, o tempo de carga desse sistema, que tem a ver com o produto RC, vai ser bem maior do que o período de oscilação do meu circuito. Portanto, a minha carga ela não vai se acumular. Isso significa que a amplitude da minha resposta estacionária vai tender a zero e que o meu sistema vai estar completamente fora de fase com a minha fonte. Essa é a conclusão que a gente tem do limite quando a frequência tende ao infinito. Esse limite é chamado limite de altas frequências. E esses dois limites, eles são os extremos do funcionamento desse tipo de oscilador amortecido forçado. Então, o próximo passo é a gente fechar essa parte da solução para a carga, olhando para a solução geral. Então, a gente sabe que a solução geral vai ser a soma da solução estacionária com a solução transiente. E aí a gente tem que escolher a solução transiente adequada para a combinação RLC que a gente tem aqui no nosso circuito.
Então, a nossa solução estacionária, a gente sabe que ela vai ser dada por uma equação do tipo m cosseno de ômega 2 linhas t menos θ, onde m e θ estão definidos aqui. E a minha solução transiente vai ser uma dessas três aqui. Então, sendo a minha solução geral a soma dessas duas soluções, a gente pode ver aqui nesse gráfico o seguinte. Nós temos o gráfico para a solução geral em função do tempo, ou seja, a carga em função do tempo, quando γ é igual a 2 ômega 0. Então, o que a gente observa? Lembre-se que as condições iniciais são aquelas onde a carga em t igual a 0 é igual a Q0 e a corrente em t igual a 0 é igual a 0. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, é que no início nós temos um comportamento que adiciona ao comportamento harmônico um valor que decresce, e esse comportamento decrescente faz com que a solução vire harmônica para tempos maiores aí do que 5 ciclos. Então, depois de 5 ciclos, você pode perceber que a nossa função de carga é praticamente uma solução harmônica. Em roxo, nós temos a solução para um sistema subamortecido. Esse circuito RLC subamortecido ele foi calculado um γ igual a 1/10 da frequência ômega 0. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente tem é uma influência maior, ou seja, que demora mais tempo para desaparecer das condições iniciais. Vocês percebam que demora mais do que no caso da função verde para que os efeitos transientes desapareçam e a função roxa tem apenas um caráter harmônico. Então, no início, você tem toda essa interferência das soluções transientes, nos dois casos, tanto no caso superamortecido quanto no caso subamortecido, mas em longos tempos nós observamos também, no caso da subamortecida, que a função volta a ser harmônica. Percebam aí uma diferença de fase entre a solução estacionária harmônica, a solução estacionária para o caso superamortecido e para o caso subamortecido. Isso acontece porque o delta que a gente calculou mais atrás, ele depende das grandezas L, R e C. Então, como eu tive que mudar os valores de R e L e C para que γ seja diferente de ômega 0 num caso e no outro, né, são limites diferentes aí são valores diferentes em relação ao ômega 0 para γ, nós temos essa diferença de fase entre os dois comportamentos harmônicos. As diferenças de amplitudes aí é porque a amplitude do sinal forçante é diferente nos dois casos. Aqui eu omiti fazer um gráfico para a situação criticamente amortecida porque ela é extremamente parecida com a solução para o caso superamortecido. Ok, agora vamos falar da corrente desse sistema. E, em específico, nós queremos falar sobre um fenômeno chamado ressonância e o fator de qualidade. Então, para a gente falar de ressonância e fator de qualidade, vamos avaliar aqui como é que é a corrente nesse sistema. Então, se a minha carga é dada por... E eu vou falar aqui somente no estado estacionário. Se a minha carga é igual a carga em função do tempo, é igual a m cosseno de ômega 2 linhas t menos θ, a minha corrente I estacionária vai ser igual a menos ômega 2 linhas m seno de ômega linha t menos θ. Então, se eu definir isso aqui como a minha amplitude da corrente, eu vou chamar de I E max, certo? É a corrente estacionária máxima, ou seja, a minha amplitude. Então, I E max é igual a quem? É igual a ômega 2 linhas m. Mas a gente pode lembrar que m é igual a amplitude da voltagem dividido por G. E G é igual a isso aqui. Então, é M
dividido por G, onde G é dado por L raiz de ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 linhas ao quadrado mais 4 gama quadrado ômega 2 linhas quadrado. Ok, então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? É que se a gente fizer um gráfico da amplitude da corrente em função da frequência ômega 2 linhas, que é a frequência de oscilação da minha fonte externa, o que eu vou obter? Eu vou obter um gráfico desse tipo aqui. Esse gráfico que eu tenho aqui é um gráfico de corrente em função da frequência duas linhas, né, do ômega 2 linhas. E o que eu tenho aqui, essencialmente, é uma curva que começa em 0, sobe, atinge um valor máximo e decresce até 0. Então, vamos tentar tirar algumas informações desse gráfico. A primeira é a seguinte, é que a curva da corrente, em função de ômega 2 linhas, ela tem algumas peculiaridades. Vamos explorar algumas dessas peculiaridades, né? A primeira é a seguinte, quando eu tenho o limite de ômega 2 linhas tendendo a 0, a gente já viu que G tende a 1 sobre C nesse limite. Então, a minha corrente máxima, ela tende a uma função linear de ômega 2 linhas. E que, quando o meu ômega 2 linhas tende a infinito, G tende a 0 com ômega ao quadrado. Portanto, se eu subdividir aqui ômega 2 linhas por ômega 2 linhas ao quadrado, eu vou ter que a minha corrente vai tender a 0 com 1 sobre ômega 2 linhas. Ou seja, se eu fizer essas extrapolações para ômega 2 linhas para tendendo a 0, eu encontro uma linha reta que condiz com esse gráfico. E se eu tender para ômega tendendo a infinito, o que eu vou ter é um decrescimento que vai com o inverso da frequência. Ok, a outra coisa que eu posso observar nesse gráfico é que ele tem um máximo. E é um único máximo, já que eu garanti que quando eu estou fora dessa região, nos limites para ômega 0 e para ômega tendendo a infinito, ela vai a 0 continuamente. Num limite ele vai linearmente e no outro ele vai com o inverso da frequência. Então eu só tenho um máximo, que está aqui. Então vamos calcular qual é o valor desse máximo. Então, para fazer isso, eu preciso calcular qual que é a derivada da corrente estacionária máxima, derivando em relação a ômega 2 linhas. Para fazer isso, eu vou simplificar G aqui, só para não ter que ficar escrevendo o valor desse radicando aqui o tempo todo. Eu vou dizer que isso aqui é L raiz de P, certo? Então, P aqui é isso aqui, ó. Depois eu volto e substituo P novamente. Então, se eu substituir G dessa forma aqui, eu vou ter igual a... E aí, o que eu posso fazer? Eu quero saber qual é o valor do máximo, né? O valor do máximo é quando esse valor aqui for igual a 0. Então, para esse valor ser igual a 0, eu tenho que essa soma aqui, né, esse termo mais isso, tem que ser igual a 0. Então, se eu igualar esse termo a esse, eu já tenho um menos aqui. E aqui eu preciso colocar um parênteses, né? Então, eu tenho um menos aqui, esse termo já vai passar para o outro lado positivo. E aí eu tenho o quê? Que isso tem que ser igual a isso. Então, eu posso passar esse P a menos 3,5 para o lado de cá. E aí eu vou ter o quê? Raiz de P ao quadrado, que é igual a P. Né? Então, do lado de cá eu vou ter P igual a ômega 2 linhas, né? Vezes, que é esse vezes aqui, dividido por 2, que está aqui. Mas eu posso fatorar, né? Esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2 aqui e com o 8 aqui, sobrando um 4.
Então eu vou ter esse termo aqui é positivo, vou colocar ele na frente, 4 gama ao quadrado, ômega duas linhas. E eu tenho esse termo aqui, que vai ser igual a menos 2 ômega duas linhas, ômega zero ao quadrado, menos ômega duas linhas ao quadrado. E aqui eu fecho esse parênteses. Eu posso, expandir esse termo aqui, multiplicando todos os termos e obtenho 3 termos aqui, na verdade. Quais são os termos? Nós temos o primeiro termo, vai ser 4 gama ao quadrado, ômega duas linhas ao quadrado, menos 2 ômega linha ao quadrado, ômega zero ao quadrado, mais 2 ômega linha elevado à quarta potência. Pronto. Agora eu só preciso voltar e descobrir quem que é o meu P. Então nós podemos ver que o P ele vai ter um termo do lado de cá igual a 4 gama ao quadrado, ômega duas linhas ao quadrado, que é exatamente esse termo aqui. Então esse termo vai se cancelar com esse, então não vou escrever mais. E aqui dentro eu tenho quais termos? Eu vou ter ômega zero elevado à quarta potência. Então, vou escrever já ele aqui. Ômega zero elevado à quarta potência. Mais, menos, 2 vezes esses dois aqui. Só que 2 vezes ômega zero ao quadrado vezes ômega duas linhas ao quadrado. E negativo é o mesmo termo que está aqui. Então, eles vão se cancelar. Então, não precisa escrever. Mais ômega duas linhas à quarta potência. Mais ômega duas linhas à quarta potência. Isso é igual. É o que restou, sendo que eu cancelei esse termo com esse e cancelei esse termo com o termo cruzado daqui. Então, do lado de lá só vai restar 2 ômega duas linhas à quarta potência. Portanto, eu posso concluir que se eu tirar um daqui, eu vou ficar com ômega zero à quarta potência igual a ômega duas linhas à quarta potência. Como frequências aí, nesse caso, que são esses ômegas, só podem assumir valores positivos, a gente conclui que o meu ômega duas linhas vai ser igual a ômega zero. Portanto, a condição de máximo para a minha corrente, para a minha amplitude, vai acontecer quando a frequência da minha fonte oscilante, da minha fonte externa, foi exatamente igual à frequência natural de oscilação do meu circuito RLC. Então, se eu tiver um circuito RLC com uma frequência natural ômega zero e eu tiver um sistema, uma fonte de voltagem externa forçante com frequência igual àquela frequência ômega zero, a corrente gerada vai ser a máxima possível. E mais, percebam que quando eu estiver nesse limite onde ômega duas linhas é igual a ômega zero, G vai ser igual a quem? A 2 gama ômega duas linhas, certo? Ou seja, nesse limite aqui, o que eu vou ter aqui, G, vai ser igual a L vezes 2 gama ômega duas linhas. 2 gama ômega duas linhas. E a minha corrente máxima na condição de ressonância vai ser igual a quem? O ômega duas linhas vai cancelar com ômega duas linhas e eu vou ter o quê? I max igual a quem? A minha amplitude da minha fonte externa dividido por 2L gama. E agora a gente percebe o seguinte, isso aqui é na ressonância. Então, na minha ressonância, eu tenho a minha corrente máxima é exatamente igual a isso aqui. Então, se o meu coeficiente de amortecimento gama tender a zero, ou seja,
Se eu fizer um sistema que tenha pouca resistência, ou seja, o amortecimento do meu oscilador RLC for muito baixo, tendendo a zero, essa corrente tende a um valor muito alto, ou seja, quando ela tende a zero, a corrente tende a infinito. E esse fato em si é um fato muito importante para você desenhar circuitos eletrônicos e para você se preocupar com circuitos eletrônicos. Por quê? Porque você pode otimizar o teu circuito eletrônico para que a tua corrente seja máxima, diminuindo o máximo possível o seu valor do seu coeficiente de amortecimento. Porém, se ele for muito baixo, a corrente vai ser muito alta, o que pode causar danos. Assim como a gente tem danos em qualquer sistema ressonante, quando você não tem um controle da energia no sistema. Bom, agora que a gente tem a noção do que é a ressonância nesse contexto e quando ela acontece e quais as consequências dela, vamos imaginar o seguinte cenário. Então vamos imaginar que esse meu circuito aqui amortecido forçado, ele na verdade faz parte de um circuito de sintonização. Então essa parte RLC aqui faz parte do circuito que vai sintonizar um sinal e, em vez de eu ter uma fonte de voltagem externa controlada, eu vou ter uma antena e essa antena, captando o meu sinal de rádio, vai transformar esse sinal de rádio, essas ondas eletromagnéticas, num pequeno sinal de voltagem. Um sinal de voltagem oscilante. Esse sinal de voltagem oscilante vai funcionar também como uma fonte de voltagem oscilante. Então, se eu tiver uma antena aqui, que seria a minha fonte de voltagem oscilante, e eu tenho um circuito desse tipo aqui, que vai responder a um sistema desse tipo de voltagem oscilante, é como se fosse um sintonizador. Agora, imaginem o seguinte, que eu quero que esse meu sistema capte o sinal que vem de uma onda eletromagnética, uma frequência bem definida. Então, vamos imaginar que eu tenho uma frequência ômega-t. Esse ômega-t é ômega de transmissão, certo? E aí eu tenho o meu circuito. E eu posso variar, por exemplo, grandezas do meu circuito, como a resistência, a indutância e a capacitância, para poder colocar o meu sintonizador na posição que eu quero, na posição em termos de frequência. Então, de todos eles, o mais fácil que você pode imaginar aqui de variar de forma mecânica, por exemplo, com um botão, seria a capacitância. Existem pelo menos duas formas bem simples de você variar a capacitância de um capacitor. Por exemplo, o seu botão que você vai girar pode estar conectado num parafuso que aproxima ou distancia as placas de um capacitor. Então, se você aproxima ou afasta as placas de um capacitor, você muda a capacitância dele, portanto, você muda aqui pelo menos o valor de ω0. Você também poderia mudar a capacitância de um sistema se você tivesse um sistema de placas que sejam parcialmente sobrepostas, de forma que quando você gira essas placas, você aumenta a área de sobreposição delas. E dessa forma, aumentando a área, da mesma forma que quando você muda a distância, você muda a capacitância do capacitor. Se você muda a área de sobreposição, você pode também estar mudando a capacitância. Então, se você conecta uma dessas placas a um botão e gira, então quanto maior for a sobreposição dessas duas placas, maior vai ser a capacitância. Então, está aí duas maneiras de você mudar a capacitância de um capacitor, certo? Eu não estou dizendo que essas são as maneiras mais práticas de se fazer e que isso é algo que vai variar a capacitância tanto, mas pelo menos em teoria você pode fazer isso. Então, você tendo esse sistema onde você pode mudar a capacitância do seu sistema, você pode mudar de local aonde vai acontecer o pico da sua ressonância. Isso significa que você pode ajustar a posição de sintonização do seu sintonizador. Agora percebam, eu vou gerar uma corrente, que a partir dessa minha força oscilante que está chegando, dessa minha tensão oscilante que está chegando. E eu gostaria que o meu sinal fosse o maior possível. Então eu quero que a corrente gerada nesse circuito seja a maior possível. Quanto maior for a corrente, menor vai ser a relação dela, por exemplo, com outros ruídos
e o seu sinal vai ser maior. Então, se isso fosse um rádio, a chiadeira do rádio vai ser menor comparada com o sinal se a sua corrente for maior. Portanto, é interessante a gente olhar para esse gráfico aqui e imaginar o seguinte. Então, imagine que a ponta onde tem esse tracejado vermelho aqui é onde eu tenho a minha frequência de transmissão. Então, a frequência de transmissão é uma só, né? Então, eu só tenho uma rádio no planeta, ninguém está transmitindo mais nada, mas eu quero otimizar, ou seja, a corrente do meu circuito. Então, o que eu faço? Eu vejo que a corrente gerada pelo circuito RLC forçado vai ser onde essa frequência de transmissão intercepta aqui a minha curva de corrente. Então, eu tenho uma certa corrente. Então, se eu quiser aumentar esse valor dessa corrente, o que eu faço? Eu deslizo, né, girando para o botão, eu deslizo essa curva de um lado para o outro, até que essa curva chegue mais próximo do máximo possível, onde acontece a ressonância do meu circuito RLC forçado. Então, eu estou sintonizando a rádio, né? A outra coisa que pode acontecer é o seguinte, se eu tiver múltiplas rádios, eu não quero que os sinais das outras gerem uma corrente tão grande no meu circuito. Eu quero que só uma delas gere a corrente. Então, eu tenho que saber mudar a seletividade desse circuito sintonizador. Então, vocês podem perceber que no caso de ter várias rádios, aqui eu tenho várias transmissões acontecendo, e a relação entre os valores de corrente gerada e a rádio que eu quero aqui nesse caso, vão ter relações de correntes próximas umas das outras. E isso vai fazer com que os sinais fiquem misturados. Então, eu gostaria de um jeito de mudar a relação entre a corrente gerada pela a estação que eu gostaria de captar, fazer esse valor ser maior ou bem maior do que os outros. Como é que eu faço isso? Eu teria que mudar o quão essa curva ela é aguda, ou ela é afastada, ou ela é aberta. E a relação entre a largura dessa curva e o valor onde ela se encontra tem um nome. Isso se chama fator de qualidade. Ele pode ser definido de duas maneiras, pelo menos, né? Uma delas é a seguinte. Então, o fator de qualidade é definido como 2π vezes a razão entre a energia máxima associada armazenada no meu circuito dividido pela energia dissociada em cada ciclo. Ou seja, é uma definição que ela é um pouco intuitiva. Fora o 2π, que o 2π está aqui só por questão de conveniência, vocês vão ver lá no final que esse 2π vai desaparecer da equação, mas o importante aqui é que a gente entenda por que o fator de qualidade tem a ver com isso. Então, o fator de qualidade diz o seguinte, quanto maior a energia armazenada no meu circuito e menor a energia dissipada no meu circuito, melhor é esse circuito em termos de fator de qualidade, né? Em termos de ressonância. Então, essa definição ela é bem interessante, né? A energia máxima associada no meu circuito pode estar armazenada no capacitor ou no indutor, né? Ela vai ser máxima e igual nos dois. Igual quando for máxima no indutor, ela vai ser zero no capacitor. Quando ela for máxima no capacitor, ela vai ser zero no indutor. Mas os valores máximos, nos dois casos, é o mesmo. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o indutor, né? Qual a energia armazenada no indutor? A energia armazenada no indutor é meio de L I quadrado. Só que nesse caso, não é qualquer corrente, eu estou interessado na corrente máxima, que é a amplitude do meu sistema. Então, aí é max, ok? Então, é aquela corrente que a gente já achou. Então, essa é a energia máxima. A gente precisa também encontrar a energia dissipada por ciclo. Bom, a gente sabe a equação para corrente em função do tempo. Ela é, né, menos I é max seno de ômega 2' t menos θ. Mas eu estou interessado que isso aconteça na ressonância. Então, eu vou substituir, porque na ressonância a frequência que eu tenho é ômega 0,
Então, na ressonância, é isso que está acontecendo, a minha corrente tem esse valor. E por que eu estou falando da corrente? Porque a energia dissociada ou dissipada, ela se dissipa no resistor. Ela se dissipa no resistor. Então, eu vou calcular a energia dissipada. Eu sei que a potência dissipada no resistor, ela é igual a R vezes I quadrado, né? Esse I aqui. Mas eu não estou interessado na potência, eu estou interessado na energia. Então, a potência instantânea, né? É a derivada da energia dissipada no tempo. Isso aqui é igual a R I quadrado. Portanto, um diferencial de energia dissipada vai ser igual a R I quadrado dt. Agora, se eu quero toda a energia dissipada por ciclo, ou seja, dentro de um ciclo, o que eu preciso? Eu integro esse valor aqui dentro de um ciclo. Então, vamos lá. Então, a minha energia dissipada por ciclo vai ser igual a integral de 0 até o período de um ciclo. Nesse caso, o período é 2π dividido por ômega zero, vezes d dissipada, ou seja, o diferencial de energia dissipada. Então, daqui, né, eu sei que o meu R é uma constante, pode ser da integral. O meu I vai ter esse termo aqui, menos I é max ao quadrado, que eu também posso tirar da integral. E aí eu vou ter seno desse termo aqui ao quadrado. Né? Então, vezes dt. Então, isso aqui é igual a... eu não vou repetir isso aqui. Então, eu tenho R... I é max ao quadrado, que sai daqui, vezes a integral de 0 a 2π sobre ômega zero, de seno ao quadrado de ômega zero t menos θ dt. Agora, para ficar claro aqui o valor dessa integral, eu posso fazer uma pequena substituição e dizer, por exemplo, que φ é igual a ômega zero t, portanto, dt, né, vai ser igual a quem? 1 sobre ômega zero dφ, e os limites vão ser tais. Quando o meu tempo for zero, o meu φ vai ser zero também, e quando o meu tempo for 2π sobre ômega zero, eu vou ter um φ igual a 2π. Portanto, a minha energia, né, dissipada por ciclo vai ser igual a quem? A R, né, vezes a I é max ao quadrado, dividido, né, porque para eu colocar o dt aqui, sai um ômega zero, a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado de φ dφ, ok? Na verdade, eu esqueci o θ aqui, né? Mas menos θ dφ. Agora prestem atenção. A integral de qualquer função, né, de uma função seno ao quadrado, né, esse φ aqui pouco importa, porque como eu estou fazendo dentro de um período inteiro, a integral esse θ aqui pouco importa, porque como eu estou fazendo a integral dentro de um período inteiro da função seno, a integral disso aqui é igual a π. Que é igual a π, certo? Então, a minha energia dissociada por ciclo vai ser igual a π R I é max quadrado dividido por ômega zero. Então, com esse valor aqui, né, com essa equação aqui e essa equação aqui, eu consigo calcular o meu fator de qualidade. Então, o fator de qualidade vai ser igual a 2π vezes, né, eu tenho meio de L I é max quadrado vezes o inverso desse termo aqui, que vai ser ômega zero dividido por π R I é max ao quadrado.
E agora eu posso cancelar algumas coisas aqui, né? Eu posso cancelar o 2, posso cancelar o π, posso cancelar o Iemax quadrado, e o que me resta é que isso aqui é igual a L, ômega 0 dividido por R. E esse é o fator de qualidade de um circuito RLC forçado quando eu parto dessa definição aqui. Então essa definição não é a única, existem outras definições. Uma definição bem comum para Q, né? Então essa aqui é uma definição. Uma outra definição bem comum que existe é a seguinte, que eu não vou usá-la agora, mas ela é igual a Q é igual a ômega 0 dividido por delta ômega. E o que é delta ômega? Delta ômega é o seguinte, se vocês olharem para o gráfico da corrente em função da minha frequência, né, eu tenho uma curva dessa forma. Certo? Então, aqui é o valor de ômega 0, o mesmo que tem aqui. Então, eu pego o valor máximo dessa curva, acho a metade dele e acho essa largura aqui. Isso aqui é delta ômega, certo? Então, eu pego o valor de ômega 0, divido pelo delta ômega e isso me dá o fator de qualidade também. Essa definição aqui, ela não é exatamente igual a essa definição. Então, elas são aproximadamente iguais, mas elas não são exatamente iguais. Mas isso não tem muita importância. O que importa aqui para a gente é o seguinte. A gente conseguiu calcular o fator de qualidade usando essa definição, mas se você quiser ter uma noção do que é o fator de qualidade, você observa aqui que ele tem a ver com o inverso, né, da largura da minha função corrente em função da minha corrente em função da minha frequência. Ou seja, quanto mais fino for aquele pico, maior o fator de qualidade. Quanto mais aberto for o pico, menor o fator de qualidade. E por que isso é importante? Veja aqui novamente o exemplo do nosso sintonizador. Então vocês percebem que quando o fator de qualidade é menor, a influência das correntes geradas pelas outras transmissões é maior. Ou seja, as transmissões fora de onde eu queria sintonizar oferecem mais ruído porque elas têm uma corrente maior. É o que a gente costuma falar de maneira coloquial, a interferência de uma rádio na outra. E daí vocês podem ver a importância de você entender circuitos RLCs forçados, a situação de ressonância e o fator de qualidade.